Diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa é uma das frases mais célebres relacionadas a Jesus. Porém, ela não está na Bíblia e provavelmente nunca foi dita por Cristo. Mesmo assim, ela entrou no imaginário das pessoas e faz parte da nossa cultura como forma de determinar a nossa índole, baseada na índole de quem nos cerca. E assim, como nós temos nossas companhias, ao longo de sua vida, Cristo teve as dele. Dentre elas, 12 chamavam muita atenção. Eram os principais discípulos de Jesus, chamados também de apóstolos. Todo mundo sabe que Jesus morreu crucificado. Mas e os apóstolos? Como foi a vida deles depois de Cristo? Como eles morreram? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você vai saber qual foi o destino dos 12 apóstolos de Jesus. A maioria dos relatos das mortes dos apóstolos foram escritos em documentos separados da Bíblia. Algumas das mortes foram passadas quase que de forma oral, que se tornou uma espécie de tradição, enquanto em outras existem divergências nos documentos antigos encontrados. Por isso, nós iremos utilizar o que é aceito pela maioria das pessoas e historiadores. Vamos começar com o apóstolo que, segundo a tradição católica, foi escolhido para fundar a Igreja de Jesus, que é considerado como sendo o primeiro Papa. Eu estou falando de Pedro, que antes de encontrar seu mestre, era um pescador. Pedro teria morrido em Roma, crucificado de cabeça para baixo, porque, segundo ele mesmo, não seria digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então solicitou que sua morte ocorresse dessa maneira. O Vaticano fica justamente onde se acredita ser o local em que Pedro foi enterrado. André, conhecido por muitos como Santo André, era um pescador, irmão de Pedro. Ele foi um dos apóstolos que mais apresentavam Cristo a outras pessoas ao longo da história. Sua morte foi encomendada pelo Império Romano, que estava descontente com sua pregação, onde hoje é a Grécia. Assim como Pedro, André não se sentiu digno de morrer como Jesus. Então ele acabou sendo morto com uma espécie de cruz em forma de X, que em latim é conhecida como crux decussata. A título de curiosidade, a sua cruz ficou bastante famosa e passou a ser chamada de Cruz de Santo André. Inclusive, ela está em bandeiras como as da Escócia e, consequentemente, a do Reino Unido, países onde o cristianismo é muito forte. Bartolomeu, também chamado de Natanael em alguns lugares, era um homem que vivia na Galileia e era amigo de Filipe. Ironicamente, ele não gostava de ninguém que vinha de Nazaré, de onde era Jesus. Porém, Filipe o convenceu a ir ao encontro de Cristo. Ao ver Jesus, o apóstolo se convenceu na hora de que Cristo era o Filho de Deus. A morte de Natanael tem duas versões. A primeira conta que ele morreu na Armênia, depois de ter convertido o rei local ao cristianismo. Mas o irmão do monarca não teria gostado disso e decidiu matá-lo, o esfolando e crucificando. A outra versão diz que ele teve que perder a sua cabeça literalmente, a mando do irmão do rei. Filipe foi outro apóstolo que teve uma morte trágica. De acordo com a tradição, ele morreu de causas naturais na região de Hierápolis, onde hoje fica a Turquia, local onde estava com as suas duas filhas. Em um livro apócrifo chamado Atos de Filipe,
Relata-se que ele teria sido morto crucificado. Porém, a maioria dos fiéis realmente acredita na primeira versão. Jesus tinha 2 apóstolos com o nome de Tiago. Então, para não confundir, nós vamos falar agora de Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago Maior. Ele era o irmão mais velho de João, outro discípulo de Cristo que eu ainda vou falar sobre. A morte de Tiago, ao contrário dos outros apóstolos, aparece na própria Bíblia. Ele teria sido morto por Herodes Agripa I, rei da Judéia. De acordo com a tradição espanhola, seus restos mortais foram levados para a cidade de Santiago de Compostela. Até hoje, há uma peregrinação até a cidade, o famoso Caminho de Santiago. Agora sim eu vou falar do irmão mais novo de Tiago Maior, João. Ele também é conhecido como João, o Evangelista. É dele o 4º evangelho da Bíblia, que retrata justamente a história de Jesus. Ele também é considerado por muitos fiéis como o discípulo amado de Jesus, ou o favorito de Cristo. Tanto que após a morte de seu líder, João foi quem cuidou de Maria, a mãe de Jesus. Alguns relacionam esse João com o mesmo João que escreveu o livro Apocalipse, o último da Bíblia. Mas há controvérsias entre pesquisadores e especialistas da área. Existem 2 versões para a morte do apóstolo. A primeira é que ele teria morrido com aproximadamente 100 anos de idade de causas naturais. A segunda afirma que ele nem chegou a morrer e teria sido levado ao céu, assim como o profeta Elias. Judas Tomé tem poucos detalhes registrados de sua vida antes de encontrar Jesus Cristo. Porém, o livro apócrifo chamado Os Atos de Tomé sugere que ele era carpinteiro e pedreiro. Mas essa ideia não é aceita por todos. Tomé ganhou destaque por algumas de suas ações, como, por exemplo, quando ele disse que iria voltar para a Judéia junto com Jesus e que iria morrer com ele. Mas o que deixou ele realmente famoso foi depois que Jesus ressuscitou. Tomé duvidou que Cristo tinha voltado à vida, mas quando viu Jesus e tocou suas feridas, ele acreditou em sua ressuscitação. Foi aí que surgiu a tão famosa expressão, ver para crer. Depois da morte de Jesus, Tomé resolveu ir evangelizar na Síria e na Pérsia, mas sobretudo na Índia, onde supostamente ele foi martirizado. Já Mateus era apresentado como Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas, mas também era conhecido como Mateus, o publicano. Mateus conheceu Jesus em uma alfândega em Cafarnaum, uma antiga cidade bíblica. Vale lembrar que Mateus era chamado de publicano pelo fato dele ter sido cobrador de impostos. Mas como a cobrança de impostos causava discórdias entre os judeus na Judéia, o fato de Jesus recrutá-lo como discípulo foi algo muito impopular. O Evangelho de Mateus foi um dos primeiros a serem escritos, mas o próprio autor é citado poucas vezes na obra. Não se sabe exatamente para onde Mateus foi depois da morte de Jesus, mas alguns relatos afirmam que ele pregou aos hebreus. Já Eusébio registrou que Mateus escreveu o seu evangelho e distribuiu na língua hebraica pelos lugares em que ele viajou, como Etiópia e Pérsia. Na maioria dos livros, é relatado que Mateus morreu como mártir, mas a Enciclopédia Católica diz que ele morreu queimado, apedrejado ou decapitado. A verdade? Talvez a gente nunca descubra. O filho de Simão Iscariotes, Judas Iscariotes, é um dos discípulos mais famosos. Existe a teoria de que Judas queria provocar um conflito para que Jesus pudesse expulsar os romanos e se tornar o governante dos judeus, mostrando que Judas entendeu, de forma totalmente errada, todos os ensinamentos de Jesus. Porém, a maioria dos cristãos não aceita essa ideia. Judas é mais famoso por ter traído Jesus, o que resultou na crucificação de Cristo. Ele se aproximou das autoridades judaicas
e ofereceu entregar o local onde Jesus estava, a troco de algumas moedas. Judas guiou o grupo de soldados para o jardim de Getsemane. Muitos evangelhos dos outros discípulos dizem que o diabo entrou em Judas, como no livro de João e de Lucas. Depois da morte de Jesus, Judas sentiu muito remorso e tentou devolver o suborno para os soldados, mas acabou jogando o dinheiro no chão. E afinal, como foi o fim de Judas? Segundo o Evangelho de Mateus, Judas se enforcou depois de se livrar das moedas de suborno. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como São Tiago Menor, recebeu esse nome para diferenciá-lo do Tiago, filho de Zebedeu, o mesmo que eu citei anteriormente. Tiago Menor, segundo contam os relatos sagrados, foi colocado na igreja de Jerusalém e se tornou o primeiro bispo. Nessa posição, Tiago Menor foi quem apoiou Pedro na decisão de deixar os não-judeus incircuncisos, ou seja, pessoas que supostamente não pertencem ao povo de Deus. Tempos depois da morte de Jesus, Tiago ficou conhecido como Tiago, o Justo. Ele também ficou famoso por ser um homem muito piedoso, sem vícios e, por mais curioso que possa parecer, por nunca tomar banho e se barbear. Não se sabe ao certo como Tiago Menor morreu, mas segundo Clemente de Alexandria, um escritor, teólogo e apologista cristão grego, Tiago Menor foi jogado do teto do templo em Jerusalém e espancado até a morte. Agora vou contar a história de Judas Tadeu. Não existem muitas informações sobre a sua vida antes de conhecer Jesus Cristo, mas uma das passagens que deu um grande destaque a Judas Tadeu foi a seguinte fala durante a Santa Ceia: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? O que se sabe é que depois da morte de Jesus, Judas Tadeu pregou o evangelho na Judéia, Samaria, Síria, Mesopotâmia e Líbia. A tradição armênia diz que Judas Tadeu foi martirizado por volta de 65 d.C., em Beirute, junto com outro apóstolo com quem ele costumava andar. Para finalizar, vamos falar sobre a vida e morte de Simão, o Zelote. Infelizmente, o Novo Testamento não diz nada sobre sua vida, mas os apócrifos de Simão e Judas Tadeu dizem que os dois viajaram para a Pérsia com o objetivo de evangelizar. Sua morte foi trágica por causa de seus atos apócrifos. Simão foi morto na Pérsia, sendo cortado ao meio com uma serra. Lembrando mais uma vez que todas essas informações são consensos da vida de cada um dos discípulos e que há algum desacordo entre os estudiosos da Bíblia até sobre quem era realmente discípulo de Jesus. Mas e você? Conhecia a história da morte dos 2 apóstolos de Jesus Cristo? Por hoje, eu fico por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.